Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal Perspectiva Jurídica. Espero que vocês estejam gostando, né, dessa série especial sobre a reforma. E nós vamos conversar hoje sobre o que a Lei 13.467 de 2017 introduziu à CLT, ou alterou na CLT, sobre o tema normas coletivas, né? A gente sabe que no estudo das fontes do direito do trabalho, nós temos também o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho como instrumentos negociados que permitem a introdução no ordenamento de normas, né? Normas que foram diretamente negociadas entre a empresa sem assistência sindical e os sindicatos de trabalhadores, e a gente tem a figura do acordo coletivo, ou entre sindicatos, sindicato patronal e sindicato profissional, representando os trabalhadores, né? E aí a gente tem a figura da convenção coletiva de trabalho. E a gente sabe, né, hoje, que a convenção coletiva, ela vai ter prevalência sobre o acordo coletivo quando ela trouxer normas mais favoráveis ao trabalhador, certo? E hoje, né, a norma negociada, ela não tem prevalência sobre a legislação, né? E com a reforma vem o contrário. A reforma trabalhista traz em vários momentos a prevalência da norma negociada sobre o padrão legislativo, né, o padrão legal. E aí a gente vai fazer o estudo desses dispositivos, começando pelo parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, alterado pela reforma. Vem cá comigo para a tela. Olha o que esse dispositivo traz para a gente. Que quando a justiça, o juiz do trabalho, ele for analisar, ele for examinar a convenção ou o acordo coletivo, ele tem que analisar, olha isso, gente, exclusivamente se esse instrumento negociado está em conformidade com os elementos essenciais do negócio jurídico, previstos lá no artigo 104 do Código Civil de 2002. Porque a Justiça do Trabalho tem que se pautar no princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Qual que é a grande maldade desse dispositivo? Primeiro, limitar a atuação, congelar a atuação do magistrado trabalhista, né, da Justiça do Trabalho. Ou seja, quando chegar aí, juiz, instrumento coletivo para você verificar, né, se uma cláusula é válida, alguma coisa, você tem que restringir a sua atuação a observar se os elementos essenciais do negócio jurídico estão previstos. Só isso. Tá? Se estão previstos, ok. Tá válido. Que a gente sabe, que a gente já viu em outra aula aqui mesmo no canal, que os elementos essenciais do negócio jurídico são agente capaz, objeto lícito, possível, determinável e forma prescrita na defesa em lei. Esses são os elementos essenciais do negócio jurídico que atribuem validade a esse contrato, né? Validade a esse negócio celebrado, ok? E aí, ficando congelado, o juiz ele tem que intervir o mínimo possível na autonomia da vontade das partes que celebraram um instrumento coletivo. Ou seja, a autonomia da vontade coletiva tem que prevalecer sobre a análise do magistrado. Tá bom? Esse é o artigo 8º, parágrafo 3º. E olha o que o artigo 614, parágrafo 3º, também reformado, passou a prever. Não será permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Então, esse dispositivo ele vem retirar os efeitos da jurisprudência consolidada do TST, lá da súmula 277, que prevê o seguinte, gente, que cláusulas normativas de acordos e convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente podem ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Então, veja que agora, com esse dispositivo aprovado, né, previsto na reforma, na Lei 13.467 e com entrada em vigor, não há que se falar mais em ultratividade de norma. O que é isso, professor, ultratividade de norma? Vigente, né? O instrumento coletivo ele tem um prazo de vigência, não tem? Tem. Quando encerrou a vigência desse plano e não foi instaurado no
no prazo legal do 616, parágrafo 3º, que é 60 dias antes de acabar a vigência dessa convenção coletiva ou desse acordo coletivo, não foi instaurado o dissídio, aí acabou a vigência e aí prorrogaria os efeitos até que nova norma coletiva passasse a ter vigência. Isso é o que diz a súmula 277 do TST. Inclusive, essa questão da ultratividade é uma aula só por si, né? Porque demora muito para explicar o caminho que o TST caminhou até chegar a essa súmula 277 revisada em 2012, tá? Então, como estenderia os efeitos desse instrumento até que nova norma coletiva entrasse em vigor, né? Ali dentro de um dissídio coletivo ou de uma negociação coletiva, aí prorrogaria os efeitos. Agora não. Agora acabou. Tem que esperar valer, entrar em vigência uma nova norma negociada, né? E tem que ser instaurado o dissídio coletivo, caso frustrada a negociação coletiva, instaurado o dissídio coletivo 60 dias antes do termo final. Porque aí, quando acabar a vigência, no dia seguinte já entra em vigência a nova norma, né? A sentença normativa decorrente aí, então, do dissídio coletivo. E aí, o que aconteceu? A reforma trabalhista acresceu 2 dispositivos, e aí são bem grandes, eu vou precisar que você me acompanhe com paciência na tela. 2 dispositivos, o 611A e o 611B, tá? Então, vem comigo para você saber do que se trata. O 611A, ele traz no caput que a convenção e o acordo coletivo de trabalho, eles têm prevalência sobre a lei quando dispuserem. Aí, olha as matérias que o acordo e convenção coletiva podem acordar, né, tendo prevalência sobre a lei. Pacto contra a jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo intra-jornada, e aí só coloca o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário a respeito disso. Adesão ao programa de seguro-emprego, plano de cargos, salários e funções e para identificar quais cargos são ou não funções de confiança, para determinar regulamento empresarial, para indicar um representante dos trabalhadores no local de trabalho, para dispor sobre teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, para também regulamentar a remuneração por produtividade ou por desempenho individual, para determinar a modalidade de registro da jornada de trabalho, troca de dia de feriado. E olha esse inciso 12, gente. Enquadramento do grau de insalubridade. Meu Deus. 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. É outro que é de arrepiar os cabelos, né? Mas daqui a pouco eu faço os comentários. Também para dispor sobre prêmios de incentivo em bens ou serviços e participação nos lucros ou resultados da empresa. E aí, vem aí uma série de parágrafos nesse artigo 611 para determinar alguns parâmetros das normas coletivas. No exame, né, da convenção coletiva, aí tem que se aplicar o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º, que é a limitação, né, da atuação do magistrado quando for examinar. Limitar aos elementos essenciais do negócio jurídico, tá? Intervenção mínima na autonomia da vontade. Parágrafo 2º determina o seguinte: que se não houver uma contrapartida recíproca expressa na norma coletiva, isso não enseja nulidade, tá? Então, o sindicato patronal não é obrigado a conceder contrapartidas recíprocas, tá? Isso não enseja nulidade do instrumento. Mas se for pactuada a cláusula que reduz aí salário ou jornada, aí tem que haver a previsão de garantir a esses trabalhadores, né, proteção contra dispensa imotivada, por justa causa pode, durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Então, eu vou reduzir salário, vou reduzir jornada? Vou. Mas esses empregados têm garantia, né, tem proteção contra dispensa imotivada durante a vigência do instrumento coletivo. E aí, esse parágrafo 4º, eu acho assim uma maldade, mas enfim. Se houver ação anulatória de cláusula de convenção ou acordo coletivo e essa ação for julgada procedente, se no instrumento houver uma cláusula compensatória,
essa também tem que ser considerada nula, tá? Então, eu anulo a que realmente tem um vício e anulo ainda a cláusula que compensava alguma coisa, né, ali para o trabalhador. Então, se retiro o que é nulo para o empregador, retiro também o que é benefício para o empregado, tá? Esse é o parágrafo 4º. O parágrafo 5º traz uma exigência para ajuizamento de ação individual ou coletiva quando o objetivo for anular uma cláusula desses instrumentos negociados. Que requisito é esse? É que os sindicatos que subscreveram a convenção ou acordo coletivo têm necessariamente que participar dessas ações como litisconsortes necessários e não como litisconsortes facultativos, tá? Vincula aí a participação dos sindicatos como litisconsortes necessários nas ações que visam declarar a nulidade de alguma cláusula de instrumento coletivo. E aí, gente, a minuta da medida provisória, né, que foi apresentada pelo governo para alterar pontos da Lei 13.467 antes que ela entre em vigor, também propõe algumas alterações nesse artigo 611-A. Em especial, o caput e os incisos 12 e 13, aqueles que eu falei que são de arrepiar os cabelos. Vem aqui comigo para a tela. Olha aqui. A proposta da minuta é: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos 3º e 6º do artigo 8º da Constituição, terão prevalência sobre a lei, né, quando, entre outros, dispuserem sobre aqueles casos todos dos incisos, né? O que diz esse artigo 8º da Constituição? Lembrando lá, ele traz a obrigatoriedade do sindicato de participar de negociações coletivas, né, para a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais daquela categoria que é representada, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, há de ser observada, salvaguardada a participação do sindicato nas negociações coletivas, tá? Nos incisos 12 e 13, eles versam sobre o enquadramento do grau de insalubridade e a prorrogação de jornada em ambientes insalubres, né? Sem a licença prévia do Ministério do Trabalho. Com a proposta da minuta, continua sendo sem licença prévia, mas impõe uma condição, que é desde que sejam obedecidas na integralidade as normas de saúde e segurança do trabalho. Né? A questão do EPI, do treinamento, da fiscalização em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual, enfim, dos controles dos agentes nocivos. Mas, né, gente, você enquadra o grau de insalubridade, é o empregador que vai dizer se é nível médio, mínimo, né? Enfim, ou máximo, e prorrogar a jornada em ambiente insalubre já é desgastante na jornada normal. Eu vou sobrecarregar esse trabalhador sem que o Ministério do Trabalho intervenha nisso, sem que ele autorize, né? Enfim, mas é possível desde que respeitadas as normas de saúde e segurança do trabalho. O inciso 13, que falava sobre a prorrogação, foi incorporado ao inciso 12, né, com essa proposta da minuta. Então, o 12 e o 13 foram integrados apenas no 12, tá? E aí, o 611-B traz o que pode ser considerado objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Aí vem comigo aqui. De acordo com o artigo 611-B, constitui objeto ilícito de convenção exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Aí tem norma de identificação profissional, que é a anotação da carteira, seguro-desemprego no caso de desemprego involuntário, valor de depósito de FGTS, salário mínimo, valor nominal do 13º, remuneração do trabalho noturno tem que ser superior à do diurno, tem que ter proteção do salário, salário família, o repouso semanal remunerado, a remuneração do serviço em jornada extraordinária tem que ser superior a valor da hora normal, em no mínimo 50%. Aí, próximo slide. O número de férias, né, de dias de férias devidas ao empregado também não pode ser reduzido nem suprimido. Tem que ter o gozo de férias anual remunerada com terço constitucional. A licença maternidade não pode ter menos de 120 dias. E a licença paternidade tem que ser de acordo com os termos legais.
proteção do mercado de trabalho da mulher, o aviso prévio tem que ser proporcional ao tempo de serviço e tem que ser de no mínimo 30 dias, tá? Aí eu grifei o 17, que fala sobre normas de saúde, higiene e segurança do trabalho não podem ser reduzidas, ainda que previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Deve haver o adicional de remuneração para atividade penosa, insalubre e periculosa, aposentadoria, seguro contra acidentes do trabalho, direito de ação com prazo prescricional de 5 anos, né, o prazo quinquenal e o bienal, proibição de qualquer discriminação, seja em relação a salário ou admissão de trabalhador com deficiência. Próxima página. O inciso 23 traz aí a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e a proibição de qualquer trabalho para os menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. Tem que ter medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, igualdade de direitos entre aquele trabalhador que tem vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, né? Liberdade de associação profissional ou sindical, tá? Inclusive, o empregado tem o direito de não sofrer qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção ou acordo coletivo, se não houver a sua prévia e expressa anuência. Direito de greve, a definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais, né, no caso de greve, tributos e outros créditos e disposições de determinados artigos da CLT, né, o 373A, a questão da revista íntima, enfim. E aí vem o parágrafo único, também que eu quis grifar, que diz o seguinte: regras sobre duração de trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Veja comigo. O artigo 611b diz que constitui objeto ilícito suprimir ou reduzir normas de saúde e segurança do trabalho. E aí o parágrafo único do 611b diz o seguinte: não. Essa questão da redução ou supressão não se aplica nos casos de duração do trabalho, nem de intervalos para descanso e alimentação, tá? Porque isso não é norma de saúde e segurança. Aí você pense em trabalhador que não se alimenta durante o trabalho, né? Que não descansa, ele não tem a mesma concentração, ele não tem a mesma atenção e a mesma disposição para o trabalho. Porque o corpo, esse composto biológico e químico, ele precisa de alimento e ele precisa de uma pausa para descansar um pouco a cabeça e voltar a trabalhar e produzir bem. E dependendo da atividade, essa queda na concentração pode causar acidente do trabalho, né? Aí que está o perigo desse dispositivo, tá bom? Então, um trabalhador que não se alimenta e não tem uma pausa, pelo menos durante o trabalho, para tomar uma água, para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, para descansar um pouco a cabeça, ele corre riscos de se acidentar no trabalho, de desenvolver doenças ocupacionais, tá bom? Então, isso aí é muito perigoso. Esse artigo 611b, nesses pontos, são bastante perigosos, tá? Esses dispositivos. E o artigo 620 da CLT também foi alterado, tá? Ele foi alterado porque hoje, né, vigente, a CLT vigente, prevê o quê? Que a convenção coletiva prevalecerá sobre o acordo quando for mais favorável. Agora, com a reforma, não. O acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva. Não faz qualquer ressalva sobre norma mais benéfica, se é mais benéfica ou não. Tá? Foi retirado esse trecho e inverteu, né? O acordo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva de trabalho, tá bom? Então, essas aí foram as alterações, os pontos introduzidos ou alterados à CLT pela reforma trabalhista no que diz respeito às normas coletivas. Então, haverá prevalência do negociado sobre o legislado. Vamos ver o que vai acontecer com essa minuta da medida provisória, se vai passar dessa forma, né, se realmente haverá aí essas alterações. Aqui, em relação às normas coletivas, a minuta não traz alterações importantes, né, significativas, como no aspecto do dano extrapatrimonial, mas, enfim, alguma coisa, se for possível, mudará, né? Se passar, bem. Se não, comecemos, então, a estudar e a colocar em prática
perceber que essa norma negociada, ela realmente terá mais importância, inclusive a forma como foi colocada, a Justiça do Trabalho ficará atada, a atuação do magistrado ficará bem amarrada em razão de restringir a análise aos elementos essenciais do negócio jurídico, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, dê um like aqui, siga a gente nas redes sociais, tá? Nós estamos, eu e a professora Manu, lá no Instagram, Periscope e também no Facebook, com dicas diárias sobre direito material e processual do trabalho, tá bom? Aguardo vocês até semana que vem. Tchau!